4 horas e 42 minutos, voltando ao nosso bate-papo da tarde, atualizando você, né, que está acompanhando a Copa do Mundo 2026. Nesse momento, a Espanha faz 1-0 na Austrália, segue aí esse placar. Jogo ainda rolando, né? Primeiro tempo ainda. Então vamos ver, porque ainda tem jogo, né, gente? A gente sabe que Copa sempre se surpreende. Então vamos ver até o final do jogo aí como que vai se comportar os dois times em campo e logo, tendo atualizações, né, a gente vai trazendo para vocês, ou o nosso querido Oliveira Lima também do esporte. E dando sequência por aqui no nosso programa de hoje, a gente vai receber ela, a doutora Wanda, que é veterinária, é psicóloga sim, tá, gente? Ela é psicóloga dos bichinhos também, dos donos dos bichinhos. Ela, inclusive, me ajudou muito, né, com a questão de adoção do meu bichinho. E tá aqui hoje para bater esse papo legal com a gente, trazer mais informações de como a gente faz, né, para cuidar aí melhor dos nossos pets, em especial nesse período agora do frio que chegou. Wanda, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso estúdio mais uma vez. Prazer para mim falar com você de novo. Boa tarde, Daia. Tudo bem com você, né? Tudo jóia. Para mim que é um prazer estar aqui novamente, tá? E boa tarde aos ouvintes também da Rádio Minas. E a gente está aqui, como você falou, né? Tanto para orientar os tutores, tanto também para ajudar, né? Os animais também, né? Então, e você falou de uma questão interessante hoje para a gente abordar, Wanda, que é a questão da sinomose. Eu já perdi um cachorrinho, infelizmente, em função da sinomose. Conta para o pessoal o que é sinomose, como que é, né? Como que a doença ela é transmitida, o que a gente pode, né, fazer para prevenir e assim por diante. Então, Daia, quando vocês me convidaram novamente para estar aqui, então eu pensei no abordar um assunto, né, que seria importante, né, além de interessante, porque nessa época do ano é a época que a gente tem mais casos de sinomose, por causa do frio, né? Ela é uma doença viral, transmitida por um vírus. E nessa época do ano que ele costuma estar mais forte, é onde que o vírus ele está mais potente. E a transmissão é dada através de contato mesmo. Contato físico, secreção, o ar, mesmo no ar. Se você tem um animal no seu espaço, aquele animal teve ali respirando, né? Secreção dele, tanto nasal, ocular mesmo. E se você colocar outro animal que não esteja vacinado nesse ambiente, ele vai contagiar também. Uma dúvida que eu tenho, Wanda, igual o meu cachorrinho, eu recebi ele filhotinho e ele já veio doente. Dos filhotinhos que nasceram, vamos colocar aí que foi 6, que agora eu não me lembro exatamente se foi 5 ou foi 6 filhotes, o meu que era machinho e a irmãzinha dele que era fêmea, que foi dada para uma amiga, os dois já vieram já com a doença, assim, né, foi nos explicado pelos veterinários. E a possibilidade é que tenha vindo da mãe, porque a mãe morreu de sinomose logo depois que teve, né, os filhotinhos, a cadelinha, logo depois que teve os filhotinhos, ela morreu de sinomose. É possível isso acontecer? Sim, mesmo porque a mãe, filhote, a mãe, ela que limpa eles, né? Eu não sei a idade, quanto tempo que eles tinham, né? Mas geralmente a sinomose é com 7 a 14 dias que começam os sinais clínicos. Então eu acredito que eles já estavam grandinhos. Mas o que pode ter acontecido? A mãe, né, então, os filhotes já estavam nascidos, vamos pensar assim, porque é de 7 a 14 dias para a mãe ter dado sinais clínicos após a contaminação. Então, os filhotes chegaram para você com esses sinais. Então, se ele chegou para você com, no mínimo, 45 dias, que é o desmame, né? Isso. Então, a gente logo pensa que o que aconteceu? A mãe pode ter saído daquele local dela, né? Onde ela cuidava dos filhotes, não sei aonde que os responsáveis colocavam ela. Ela era uma cadelinha de rua. De rua, né? Então, possivelmente por outros animais de rua, secreção de algum outro animal. Pra você ter ideia, seu animalzinho não está vacinado, está no portão da sua casa, um animal de rua contaminado esteve no seu portão, é possível a contaminação por sinomose. Então, o que pode ter acontecido, né? Que foi o mais provável ter acontecido é isso. A mãe pegou e passou para os filhotes. Porque o tempo todo a mãe tá cuidando, tá lambendo o filhote, né, tá amamentando, então o contato tá bem direto mesmo. Foi o que realmente deve ter acontecido com ela. E o animal que não é vacinado, né, infelizmente, é o que eu falo, gente, a prevenção é o melhor remédio.
Porque a sinomose, a taxa de mortalidade é muito alta. Não, e assim, engraçado que eu tinha chegado a dar ele as vacinas, né? Porque assim, ainda não tinha, como era filhotinho dele, ele não tinha apresentado os sintomas, né? Foi depois. Então, assim, eu dei as vacinas e tudo, mas assim, depois que o vírus já estava instalado, né? Não tinha como Sim, o que pode ter prevenir acontecido muito, né? já estava infectado. É. O animal estava. A gente brinca muito. O animal tem a doença e não está doente. Ele está infectado, mas não está manifestando sinais clínicos. Aí que é o importante antes para vacinar. Antes da vacinação, tem que ter uma avaliação veterinária. A gente fala assim: mas o pessoal, o veterinário quer ir lá vacinar o cachorro. Por quê? A gente não vacina animais doentes para não acontecer isso. Porque se você tivesse descoberto que ele estaria doente antes, você teria tratado. O que você fez? Você injetou mais vírus nele. Ai, verdade. Já estava doente. Você vacinou ele, né, com um vírus. Ele já estava com a carga viral. Vamos colocar que não estava tão alta. Você jogou mais. Então, a carga ficou forte e veio os sintomas. Ah, então foi bem possível que tenha sido isso. Sim. Porque eu vacinei ele nessas casas, né, de agropecuária e tudo, assim, como que é o procedimento padrão adotado por eles, né? Dai, foi bom você abordar isso, que eu queria até comentar. Gente, não quer dizer que você vai levar numa agropecuária que a qualidade da vacina, o laboratório, seja ruim. O que eu explico muito para as pessoas é o seguinte: gente, o armazenamento da vacina. É o mais importante. É onde ela fica. Entendeu? A geladeira onde está ali. A geladeira para vacina é só para vacina. A maioria das agropecuárias coloca água, comida, toda hora está abrindo aquela geladeira. Que a vacina nacional é ruim. Não é a qualidade da vacina, é o armazenamento da vacina. E por que um médico veterinário? Para avaliar se o animal está saudável e está adepto a vacinar. Porque se ele não tiver, é o que aconteceu com seus cachorros. Ele vai ficar pior. Às vezes, se não tivesse vacinado os seus filhotes, o tratamento, né, a resistência dele seria maior, a imunidade dele estaria maior, o tratamento teria surtido efeito. Mas como já estava uma carga viral muito alta e para filhotes, foi fatal, infelizmente. Nossa, e eu depois cheguei, inclusive, a levar, né, no veterinário, fazer o tratamento e tudo, e não deu certo. Mesmo com... ele foi dando sinais, foi ficando doente. Eu não sabia o que era, né? Levei aqui no hospital de cães. E o pessoal lá foi dando assistência, olhando ele, tratando, passou antibiótico e tudo, toda a medicação, eu fui dando com o maior cuidado. Mas ainda assim, né, ele não conseguiu. A maioria dos filhotes não consegue. A sinomose é uma doença... É muito agressiva, né, muito Wanda? agressiva. E outra coisa, é suporte, né? É vírus. Então, você não tem, é igual a Covid, você não tem um medicamento para vírus, Sim. né? Tem uns antivirais que, na maioria das vezes, não funciona. A sinomose, a gente não tem um medicamento para vírus. A gente dá o suporte, a gente combate os sintomas para dar tempo do organismo reagir contra a doença. Por isso que a parte mais importante é a vitamina, é aumentar o sistema imune do animal para que ele combata o vírus. Enquanto isso, a gente vai combater os sintomas, né? Para poder o organismo lutar. Nossa, muito bom. Gente, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Serve de alerta, né, aí para você, assim como já está servindo para mim, inclusive. E daqui a pouquinho a gente volta, então, para falar com a doutora Wanda. Se você tiver pergunta, manda aí para a gente, 3222-0001. Uma dúvida, da outra vez nós batendo papo aqui, você comentou sobre a questão da leishmaniose. Leishmaniose. Isso. A leishmaniose, nesse caso, essa vacina V10 ou a V8 contempla também, ou não, ela é específica? Não, inclusive a Leishtec foi retirada do mercado, né? O laboratório retirou porque estava causando alguns efeitos colaterais, até danos, né? Teve casos, assim, a gente não pode confirmar, mas o importante é que o laboratório retirou, né? A Anvisa mandou, o mapa mandou, tirou. Mas que até caso de óbito, né? A gente não tem certeza. Eu não tenho certeza, eu não vou te dar uma informação que eu não tenho certeza, mas ela foi retirada do mercado, né? Alguma irregularidade, alguma coisa teve, na né? Verdade, não irregularidade, né? Mas isso. algum, igual você falou, efeitos colaterais. algum efeito colateral que comprometeu algum bichinho, sim, né? Sim. Então, assim, para comprovar, a gente tem que ter um laudo. A gente tem que examinar o animal e dar o laudo. Eu não fiz isso em um animal nenhum, então eu não posso falar, né? Por ética mesmo. Então, ela foi retirada do mercado e hoje em dia não tem mais a leishmaniose, a vacina contra a leishmaniose no mercado. É a coleira. Só uso tópico, isso. Então, seria as coleirinhas mesmo. As coleirinhas e alguns repelentes, que são muito bons. Entendi. Tá? E
os cuidados básicos, né? Que tem que ter com limpeza, porque é o que atrai o mosquito. Lembrando que a leishmaniose é contaminada, não é contato físico, é para o mosquito, Sim. tá? É igual a dengue, então a leishmaniose é da mesma forma. Agora, a sinomose é vírus. E a gripe é uma bactéria de gripe. Aí Então, no caso da sinomose e da gripe, são vírus que podem circular até mesmo no ar. Sim, sim. Inclusive, o pessoal fala, não, mas é bactéria, né? A da gripe canina, não. Ela, mesmo sendo bactéria, ela pode pegar contato físico, no ar. E ela é altamente contagiosa também. Principalmente em canil, hotelzinho. Então, isso é preocupação dos donos às vezes, de hotelzinho, para exigir, né, que o animal vá vacinado para o hotelzinho. Ah, É um dos ótimo. motivos. Mas existe os dois tipos de vacina para gripe e são bem eficazes. Mesmo porque, se o animal... o pessoal fala muito, né, até o de humano, mas eu tomei a vacina e gripei. Mas você nota que o vírus vem mais fraco, Mais né? brando. E talvez você já estava com o vírus, Sim, né, sim. ali. Mas às vezes pode acontecer após a vacinação. Ainda assim, ter ainda alguns assim ter sintomas. alguns sintomas pequenos, sim, tá? Pode ter. A de gripe, principalmente, ela pode ter. Então, já que a gente entrou nesse tema da gripe, logo depois do intervalo, a gente vai entrar com música agora. Eu quero que você fale um pouquinho mais, porque a gente está num período de frio, né? Sim. Então, a gente precisa reforçar esse cuidado com os bichinhos, né? Para evitar que eles adoeçam, não só com a gripe, mas também sofrer aí com as temperaturas mais baixas, né? Logo, viu, gente? Depois do intervalo a gente volta. Tem pergunta? Não esquece. 3222-0001. Cinco horas e 24 minutinhos, voltando com o nosso bate-papo da tarde com a doutora Wanda, para a gente falar um pouquinho mais a respeito dos cuidados, né, com o seu pet, seu bichinho de estimação, que eu sei que faz parte aí da sua família, com esse tempo agora do inverno, do frio, com as gripes. Doutora Wanda, como a gente cuida da maneira ideal aí dos nossos pets nesse período? Vamos mantê-los aquecidinhos, né, Daiane? Porque, nossa, teve noites muito frias aqui em Divinópolis, né? Então, as pessoas me perguntam muito, né? Inclusive, eu tô com uma pergunta aqui agora me perguntando se pode colocar roupinha. Deve. Pode sim, gente. O pelo do animal é térmico, sim. Mas quando tá aquelas temperaturas mais baixas, pode colocar sim, deve colocar. E uma coisa que eu falo, o pessoal coloca muitas mantinhas, né? Fora de caminha. Antes de colocar a mantinha, você não tem a caminha, coloca papelão. Aí, porque o papelão, ele evita o contato, né? Do chão, frio, né? O frio com o cobertor e com o corpinho do animal. E forra com a mantinha, roupinha, ao sair pela manhã. Tem uns que saem muito cedo, as pessoas levam. Sim. Eu tenho animais que eu tenho que levar às 5 horas da manhã, porque não faz necessidade dentro de casa. Eu tenho que levar na fora, rua. põe a roupinha, tá? Tem gente que põe até umas meinhas, né? Uns sapatinhos neles. Sim, a maioria eles não dão conta de usar, né? Eles não Estranham conseguem andar, muito, né? estranha muito. Mas os que conseguem andar, pode sim, gente. E evitar a tosa total. Evitar a tosa total. Algumas raças têm que espaçar mais o banho, não dar o banho toda semana. Eu acredito que a maioria das pessoas tem essa orientação com o pet shop, onde leva o animalzinho, né? E o banho mais quentinho, não quente, gente, porque a pele do animal é muito sensível, é aquela temperatura de bebê mesmo, né? Então a gente orienta o pessoal que dá banho em casa para colocar aquela água assim, quebra o gelo, Sim. sabe? Não quente. E o secador morno, nunca secador quente, porque se a gente tem a sensação que tá muito frio, a gente olha pro animal, a gente passa pra gente a sensação que eles estão com muito frio ou então com muito calor. Mas não, a gente tem que preocupar com eles. Eu antes de ser médica veterinária, sempre tive banho em tosa, né? Então, os clientes falavam, nossa, meu cachorro tá com muito calor, eu quero que tosa todo. Sim. Porque eu tô morrendo de calor. Eu falei assim, você tá, ele não tá, não. Entendeu? Então, assim, oriento, né? É que não precisa tirar toda a pelagem, que ela pega a lâmina 0 mesmo, que seria a 10 em algumas máquinas, né? Então, eu peço para não fazer isso, gente. É térmico, se você tirar um pouco só, vai ajudar muito no verão. Agora, no inverno, não vamos tosar nossos animaizinhos, vamos manter escovadinho para não embolar, cuidar do pelo, porque cuidando do pelo, você vai cuidar da pelagem por causa das dermatites, tá? E eu oriento também o pessoal a colocar roupa, vamos tirar a roupinha em volta do dia, vamos dar aquela escovadinha para
cuidar também da pele do animal. Uma dúvida. O pessoal tem muito costume, principalmente aqui em Minas, né, gente? A gente fala assim, vou ali esquentar sol. Não é esquentar no sol, né? É esquentar sol. Sim. A gente pode levar os bichinhos também para pegar um pouquinho de sol durante a manhã, aquele sol mais fraquinho? Sim, sim, deve, tá? Até por volta, assim, eu falo assim, tem gente que não segue, né, o que a gente fala. Então, eu já mando até às 9 da manhã. E depois, após as 4, tá? Mas pode sim, deve. Porque às vezes, assim, por exemplo, eu moro no apartamento, né? Apartamento por si só, às vezes já é muito gelado, muito frio. O bichinho fica ali e, por mais proteção que às vezes coloque, o ambiente é frio, né? Sim, e não é o motivo só de aquecê-los. Vitamina D, né, Daiane? Sim, é Eles importante, precisam né? também, é muito importante. Mas pode sim. Tem alguns que até procuram, né, o sol. Tem apartamentos que bate sol, eles mesmos procuram. Se só eles vão em procura. Então pode, não tem problema. Tem uns que às vezes você tira, né? Tá aquele sol quente, você tira do sol, eles voltam e deitam novamente. Pode deixar, não tem problema, tá? E uma coisa que eu estava fazendo quando eu estava, né, com aquele outro filhotinho que eu comentei com você da última vez, era aquecer um pouquinho de água, colocar nas garrafas PETs, eu enrolava numa toalhinha, aí colocava na caminha dele, depois que eu colocava a mantinha por cima, para poder ajudar a manter ele aquecido. Mas sempre a garrafa numa temperatura que ele conseguisse suportar. Sim. Né? Não quente demais para não queimar o bichinho. A gente faz isso muito para animais que estão debilitados, né? Doentes debilitados. É porque ele era filhotinho, viu, gente? Sim. Então, assim, a gente não aconselha muito fazer isso, porque às vezes tem pessoas que não têm. Como é que eu vou te falar? Não que não saiba fazer, às vezes acha que está fazendo certo e não tá, a temperatura está muito alta. Sim. E acaba queimando o animal. Então a gente não orienta muito isso, a gente orienta a caminha mais quentinha, cobertorzinho, a roupinha. Um lugar mais protegido, isso, né? E deixa para esses casos aí um profissional orientar, né? Ir lá e mostrar, te orientar, ir lá pessoalmente, ou na sua casa, tem uns que atendem a domicílio, igual o meu caso também atende a domicílio. Ou numa clínica, não sei, que chega lá na clínica, tem a condição de estar te mostrando a temperatura da água correta, né? Uhum. Ou então no hospital veterinário para estar fazendo isso lá. Apesar que a gente tem uns colchão térmico, a gente não precisa estar fazendo isso lá, né? Ah, ótimo. A gente tem uns colchão térmico lá, que a gente usa em cirurgia, animais que estão com baixa temperatura. Então a gente não faz isso. Mas como, se for o caso, igual, mandou o paciente para casa, né? Então tem que ter alguma forma de aquecer em casa, a gente orienta, tem alguns meios que a gente orienta, inclusive essa da garrafa PET, né, que a gente coloca água morna para aquecer o animal, mas aí é bem orientado mesmo, temperatura certinha, para não causar queimadura no animal. Eu acabei adotando esse método porque o meu bichinho, eu peguei ele na época ali do rodeio, então estava muito frio, né, e ele era muito novinho e ele estava sentindo muita falta da mãe, porque era filhote. O secador de cabelo também funciona muito. Funciona mas aí bem? você tem que... A temperatura também, né? Uhum. Que tá o secador. Funciona muito bem. Eu, como protetora, já resgatei muito animais, assim, inclusive em chuvas, dias frios, né? Sim. Que a gente fazia o aquecimento com secador de cabelo. Olha, porque eu colocava um cachorrinho de pelúcia junto, e ele encostava no cachorrinho de pelúcia que estava encostado na garrafa PET, enrolada na mantinha. Mas a gente... Acho que dava meio que uma sensação de que podia ser a mãe, né? Tá mantendo ele quentinho por ser filhote. Sim, o calor aí ele parava de chorar à noite quando ele ficava lá perto dessa cachorrinha de pelúcia com a garrafinha PET. É muito engraçadinho, né? O bichinho. Aí a gente vê a inocência, né? Sim. Deles e o cuidado que a gente tem que ter e o zelo com eles, né, Wanda? Sim, Daiane. E eu falo, né, que são filhos, né? Eu costumo falar para as minhas clientes que meus pacientes é o amor da vida de alguém. Não é meu paciente, é o amor da vida de alguém. Então, eu procuro fazer com amor e cuidar como se fossem os meus. Porque senão eu não estaria ali, você pode ter certeza. Verdade. E vamos falar aí, ó, tem vacina para gripe para os bichinhos? Como que funciona? Sim, tem. Igual a gente tem? Sim, tem. Inclusive até me perguntaram, porque a gente abordou agora, né, uma bactéria, né, a Bordetella. Inclusive tem da influenza também nessa vacina, tem junto. Ela pega a Bordetella, né, a parainfluenza, adenovírus, que é do tipo 2, e a influenza canina. Essa vacina pega esse vírus mais a bactéria. E ela tem injetável e tem ela também nasal. Olha, chegou uma pergunta, Wanda, aqui, ó, muito interessante. Tem um cachorrinho e com esse frio ele está sempre com o narizinho gelado, escorrendo.
E tem um tempo, pouco tempo, não sei, de um tempo para cá, enfim, tem né, pouco tempo que ela tem observado que a unha dele está crescendo rápido. Que o narizinho, principalmente à noite, é que fica gelado e começa a escorrer, e que ele não sai na rua. Mas vai ali sempre no portão, do lado de dentro, mas vai sempre ao portão. Ela está perguntando, pode ser uma gripe? É difícil até orientar nesse caso, que o interessante seria você ver o bichinho, né, Sim, Wanda? a gente teria que fazer uma avaliação física, né? Que tem todo um protocolo. Mas é bem sugestivo, sim, de um quadro viral, né? Um quadro viral, sim. Pode ser que o que esteja acontecendo, né? O organismo está lutando contra esse vírus. Ele começa, né, a dar os sintomas, aparecer os sintomas, e o organismo mesmo está lutando contra ele e tira os sintomas e mascara aqueles sintomas. Entendi. Mas seria uma avaliação mesmo. Aí a unha com a gripe não tem nada a ver. Nada em relação, não. A unha pode ser por outro motivo, né? Que também pode ser alguma doença que esteja, a gente chama, que está em latência, né? Que ela ainda não se manifestou e está agora começando a manifestar esses sintomas, mas também pode ser também genética, que a unha cresce demais, depende da raça. Tem animais que a unha é comprida mesmo, a Yorkshire. Yorkshire, assim, toda semana, a maioria dos cães da raça Yorkshire tem que estar dando a paradinha na unha. Olha, não sabia disso. Tem mais alguma pergunta aí, Pedrão? Chegou dos ouvintes? Não? Wanda, mais alguma coisa para a gente ressaltar para os nossos ouvintes? Era a respeito da vacina mesmo, minha preocupação, porque tem muito caso de sinomose na cidade. Olha, gente. E dessa gripe, né? Ainda mais que nesse período abaixa a imunidade também dos bichinhos, né? Então, assim, é a vacinação. Eu quero colocar um alerta à população. Assim, a pessoa fala, não, mas a vacina, acha alto o custo da vacina. Mas se você for parar para pensar e pôr no papel, prevenir vai sair mais barato. Com certeza. Porque sinomose, eu vou te falar, um tratamento para o animal com sinomose não fica menos de R$3.000, não. E, assim, a taxa de mortalidade é quase 100%. Ô, Wanda, eu falo assim que não é nem só a questão do preço. Óbvio que a gente, infelizmente, né, gente, vamos ser realistas, a gente vive aí com um salário que muita gente está lutando para sobreviver e ainda assim dá abrigo, dá carinho para esses bichinhos. Sim. Mas assim, o sofrimento também que é ver os bichinhos, eu falo pelo meu que morreu de sinomose. Sim. A gente fez de tudo e ele não sobreviveu. E é muito doído. Você vê o bichinho sofrendo. A doença é muito agressiva. Outra coisa que é falar, gente, automedicar, não faça isso. Porque os sintomas, não existe um sintoma específico para uma doença. Aqui, apatia. Umas 30 doenças. Febre. Toda doença tem. Então, gente, não vão automedicar. É igual essa gripe, a gripe canina. O cachorro está tossindo como ganso, né, vomitando. Se associa à gripe, não. Pode ser problema cardíaco, pode ser traqueite. Então, assim, gente, não vão automedicar. Porque se for coração e você tratar o seu animal por uma gripe, você vai piorar o problema cardíaco. Se você tratar o problema cardíaco e não for cardíaco, for a gripe, você vai piorar a gripe do animal. Tá? Igual sinomose. Sinomose tem alguns sintomas de sinomose que são com outras doenças. Parvovirose, leishmaniose. Então, assim, não vamos automedicar o animal, tá? Vamos procurar um profissional. Se você não tem condições, procura ajuda, né? De alguém, de uma ONG, faz uma vaquinha, faz alguma coisa. Mas automedicação, você está colocando o seu animalzinho em risco de morte. Sim. Lembrando sempre, né, gente, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Exatamente. Então, se o seu bichinho é importante para você, pense no bem-estar da sua família com esse bichinho. E a gente sabe que muitas famílias hoje, muitas crianças, inclusive, falo por experiência, eu como mãe de um autista, as crianças autistas têm uma ligação muito grande com os bichinhos, né, de estimação. Ajuda muito no tratamento, na regulação, no crescimento deles para se tornarem pessoas funcionais. Então, assim, cuide mesmo dos bichinhos com muito carinho, viu? Se você adotou, cuide. Não tem condições de cuidar? Dê para alguém também que cuide. Não saia abandonando os bichinhos, que nesse período a gente vê muitos nas ruas e é crime, sofrendo. Né? Lembrando exatamente que é crime. De 1 a 3 anos de cadeia, né? E se você vê alguém maltratando ou judiando dos bichinhos, também denuncie, viu? Faça a sua parte também e denuncie, porque é muita covardia, né? Eles fazem muito bem para nós.
Doutora Wanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui e poder falar com você Eu que pessoalmente. agradeço, é um prazer enorme para mim estar aqui, tá? E pode chamar de novo que eu volto. Ah, com certeza. Dá um beijo pra Didi, né? Morrendo de saudade dela. Sim, recupere a nossa dama do rádio aí logo para estar de volta. Muito obrigado, tá? Ô, gente, mandar um abraço pros meus colegas também veterinários, que Claro. ficam pedindo, o pessoal da cavalgada, pedindo demais, as meninas de Grandes. Fala assim que a gente é de Grandes, mas manda um abraço pra gente lá, um abraço pras meninas, tá? Pra Lu também, lá da Chegou um Agrada abraço Assim Seja. especial para ela, não chegou? Olha aí pra gente, Pedrão. Tinha um recadinho aqui que eu vi falando. Desce aí, acho que é essa moça aqui em cima, aqui, ó. Sobe aí mais um pouquinho. Todo mundo fica pedindo abraço, mas Acho se que você é tá nome... Giovânia, falou, sou amiga da Wanda. Quando a gente começou. Jussônia, não, a Jussônia, isso. Ah, a Jussônia é um amor. Nossa, aquela ali acompanhou Ela minha falou, trajetória. manda pra mim um toda. abraço pra doutora Wanda. Beijo, Ela mesma. Jussônia. Te amo, tá? Foi ela mesma, mandou um recadinho aqui especial pra você, viu? Então tá dado, viu, Jussônia, o seu recado, sua linda. Obrigado pela Ô, companhia. Daiane, já que a gente tá falando de abraço, eu queria aproveitar e, assim, eu queria agradecer uma pessoa muito importante na minha vida, que as Claro, pessoas, à assim, falam assim, vontade. não acredito, mas, assim, é uma pessoa muito importante que fez parte da minha trajetória. Hoje a gente é irmãos, que é o meu ex-marido. Olha, que O legal. Moacir, sabe? Assim, e aonde eu tô hoje, também eu agradeço a ele, né? Porque ele foi uma das... Só 3 pessoas me apoiaram nessa trajetória da vida, que foi a Lediane, o doutor Marcelo Nunes e o meu ex-marido na época, né? E hoje eu tô aqui com o apoio deles e Deus e eu. E só tenho a agradecer a ele e agora vocês também que confiam em mim, né? E todos agora que confiam em mim, né? No meu profissionalismo. E é isso, meus colegas veterinários. Parabéns pela sua trajetória, essa mulher de garra, de amor Obrigada. pelos humanos e pelos animais Sim, os que humanos você também. é, viu? E parabéns por essa postura madura que vocês dois têm, né? Sim. De não ter dado certo como casal, mas de preservar o respeito e a amizade Somos irmãos. entre si, isso é muito importante. Ai, quem dera que todo mundo aprendesse com vocês. Nossa, que isso, o mundo seria um lugar melhor, né? Os bichinhos estariam Sim, bem, sim. bem cuidados, as pessoas também. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Beijos, tá? Gente, eu vou chamar, deixa eu ver aqui, música. Então vamos com ele, vamos com o Péricles. Saúde Pet, oferecimento Totó Pet Store. Buscamos e entregamos o seu pet de carro com todo o cuidado que ele merece. Siga @totopet.store.